Olá, 10 de outubro de 2018, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. PM suspeito de atirar em funcionário público é indiciado por tentativa de homicídio. Polícia Civil investiga agressão de mulher contra idoso na capital. Na política, senador eleito Everton Rocha visita a FAMEM e reafirma compromisso com pauta municipalista. E Flávio Dino pede mudança de agenda na campanha para derrotar Bolsonaro. Na Semana da Criança, Defensoria Pública incentiva reconhecimento voluntário de paternidade. E no estúdio nós vamos falar sobre o Fórum da Mulher Empresária. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais 2 minutos. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado. Estamos começando aqui pela TV Difusora, mais um Bom Dia Maranhão. Que seja um dia abençoado, que tudo dê certo para você. Essa é a nossa torcida, essa é a nossa esperança, não é? Mais um dia que começa, esperança renovada para esta quarta-feira. Nós estamos na Semana da Criança e um levantamento da Federação do Comércio aponta que mais de 60% dos ludovicenses pretendem comprar uma lembrança pelo Dia das Crianças. Mas na hora das compras, os filhos devem junto. E mais, é correto impor limites no valor do presente? A resposta para estas e outras perguntas estão na reportagem de Ciro Mineiro. Muitos pais, na hora da escolha do presente, preferem não trazer os filhos até as lojas, com receio de que aquele brinquedo desejado pelas crianças seja mais caro do que se pode pagar. Mas será que essa é uma atitude correta ou as crianças devem participar desse momento tão significativo para elas? Encontramos o Antônio e a filha dele, a Sofia, de apenas 3 anos. Ele nos conta que permite a criança escolher o presente, mas que não pese no orçamento. Deixar eles um pouco de opção, mas é sempre bom botar aquele pé no freio. Mas sempre te segura um pouquinho para deixar uma coisa mais especial, uma coisa mais legal, que traga a felicidade para eles, né? A Sofia, na hora de escolher o presente dela, vai ter as opções dentro do valor que ele vai determinar, do que cabe no orçamento dele. O que não vale é o Antônio Victor ficar endividado por conta de um presente. A Larissa é tia da Camille, de 7 anos. Ela também trouxe a sobrinha para escolher o presente do Dia das Crianças, mas antes impôs um limite de gasto para a menina. Tem um valor, não é aleatório? Não é aleatório, não. Tem um limite. Esse exemplo deve ser seguido com a palavra a coach. Você está certíssima de trazer Camille para escolher e de dar esse limite para que ela escolha dentro de determinado valor, né? Se houver uma listinha, melhor ainda. Um levantamento realizado pela FEComércio do Maranhão demonstrou que 62,7% dos ludovicenses pretendem comprar algum produto para presentear em função do Dia das Crianças, representando um aumento de 12,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Antes de qualquer coisa, é importante que os pais deixem claro que o ato de presentear é um gesto de amor e que isso é bem mais importante que um bem material. Educar demanda amor, educar demanda atenção, demanda disposição daquele que está cuidando. Então, existem valores que são muito mais profundos do que bens materiais. Se eu, como pai, quero ensinar algo, eu não posso deixar que isso seja algo só superficial. É verdade, e os pais são modelo, exemplo, né? A gente precisa ficar atento também à questão do consumismo infantil. Não incentivar, e quem faz as compras são os pais. Então eles precisam tratar, como a gente viu na reportagem, esse momento pode ser um momento educativo, inclusive, né? A gente pode contribuir, deve contribuir para o crescimento dos pequeninos nesses momentos também, conversando, explicando, mostrando, falando das estratégias publicitárias, por exemplo, que existem, não é? Em relação ao público infantil também. E aí esse momento vira um momento de aprendizado em especial. E claro que vale mais do que tudo, não há nada que supere o amor, o carinho, a atenção, o tempo, ouvir as crianças com atenção. Nessa correria do dia a dia, às vezes a gente não para fazer esse tipo de exercício que é fundamental para os dois, né? Para você e também para as crianças. São 7 horas e 5 minutos, já a gente vai continuar falando sobre a Semana da Criança, porque é uma ação importante da Defensoria Pública do Estado e a gente vai falar sobre esse assunto já, aqui no Bom Dia. Confira agora o nosso giro de notícias. Mais de 2.000 unidades habitacionais foram sorteadas pelo Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Participaram do sorteio inscritos no novo Cadastro Habitacional de Interesse Social da Prefeitura de São Luís. O cadastro é a nova base de dados que servirá para a posterior seleção de candidatos que busquem a aquisição de imóveis dos programas de habitação social. A relação com os nomes de todos os contemplados pode ser conferida no site habitação.saoluís.ma.gov.br.
Foi concluído o inquérito do caso da agressão contra o servidor público Anderson Pereira da Silva, que aconteceu no final de setembro em um posto de combustíveis na capital. O soldado da Polícia Militar Eduardo Soares e o segundo suspeito, identificado como Bruno Pinto, devem responder por tentativa de homicídio. O policial militar continua preso. Ele e o enfermeiro vão responder pelos crimes de dupla tentativa de homicídio, podendo receber pena de 4 a 24 anos, dependendo da participação de cada um nos fatos. Um jovem de 18 anos foi preso na tarde desta terça-feira no Parque Alvorada, em Imperatriz, suspeito de porte ilegal de arma. Durante a abordagem, foi encontrada na cintura dele uma arma de fabricação caseira do tipo garrucha, calibre 36, municiada, além de cartuchos. Foi dada a voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido por homens do 14º Batalhão de Polícia Militar até o 3º Distrito Policial, na Vila Nova. A Polícia Civil deve abrir inquérito para apurar a agressão sofrida por um carroceiro de 63 anos que aparece em um vídeo divulgado nas redes sociais sendo agredido a chicotadas por uma mulher aqui na capital. Até o fim da manhã desta terça-feira, a Delegacia do Idoso não havia recebido o registro da ocorrência, mas segundo a delegada Igliana Azulay, investigações prévias foram iniciadas. A gente está aguardando a família do idoso e o idoso para vir fazer o BO, né, o registro da ocorrência. E assim, a princípio a gente identificou a placa do carro somente, né? E a partir desse dado a gente vai tentar localizar e identificar a agressora. O caso aconteceu no fim da tarde da última sexta-feira e foi testemunhado e gravado por várias pessoas. Neste vídeo, a mulher aparece agredindo o idoso, alegando que ele estava maltratando o animal. Parte dele, não sabe falar. Vem em cima da carroça, leva o peso e você dando chicotada no jumento. Depois do registro do BO, além da coleta de depoimentos, perícias devem ser realizadas. O nosso sistema jurídico prevê leis, né, para punir fatos que são determinados como crimes, né? Então, se ela percebeu que ali estava ocorrendo um crime, né, qual é a atitude correta dela? Seria denunciar, chamar a polícia, não é isso? Agora, no momento que ela agride também, ela também está cometendo um crime. Então, não se combate um crime com outro crime, porque você também vai ser responsabilizada por aquele ato que você cometeu. Olegário Castro Azevedo, de 63 anos, é quem aparece no vídeo sendo agredido. Na casa dele, ele mostrou a acomodação de Belivana, a jumenta que há 7 anos é cuidada por ele. O idoso nega as acusações de maus tratos. O meu animal se faz parte da minha família. Essa jumenta eu tenho há 7 anos. O marrudo eu tenho há 10 anos. Faz parte da minha família. Mora junto comigo. Só não dorme na minha cama, mas mora dentro do meu quintal. Eu quero que vocês façam uma filmagem e a mostre para alguém que me conheça, que fale mal de mim. O caso do seu Olegário aconteceu aqui na rotatória do São Francisco e não é uma exceção. Somente neste ano foram registradas cerca de 900 ocorrências de violência contra idosos. A maioria aconteceu dentro da casa das vítimas. Maus tratos contra os idosos, a violência psicológica, né, que justamente resulta nessa questão dos maus tratos, lesões corporais, né? Apropriação de cartão de aposentadoria para se apropriar dessa renda do idoso, né? Esses são, digamos assim, os mais registrados, né? São as ocorrências mais registradas. Este ano, o Estatuto do Idoso completa 15 anos. A pena por agressão varia entre pagamento de multa e prisão. Estou me sentindo um homem revoltado, humilhado, desrespeitado. Apanhei de uma pessoa que eu nem conheço, não sei nem quem é, de onde surgiu, me esculhambou moralmente, fisicamente, ainda tomou meu chicote, me deu 3 lapadas, não conheço ela, não sei de onde ela veio. Silvana, é muito triste ouvir um depoimento como esse, é uma situação desnecessária, o trabalhador. E sobre aquela alegação de que talvez tivesse cometido algum crime, os vizinhos lá afirmam de que ele... A comunidade lá, o pessoal disse... A comunidade reconhece, é um trabalhador, sustenta a família, criou a família dele com esse trabalho, né? E ainda bem que agora o caso não fica, porque muitas vezes o caso fica no esquecimento, né? Enfim, e agora com o celular as pessoas conseguem registrar atitudes... lamentáveis como essa. É verdade. E o seu Olegário, ele não está conseguindo trabalhar, né? Sabe que ele tira o sustento da família dele através desse trabalho aí, na carroça, no veículo tração animal.
e ele ficou sem condições psicológicas, inclusive, de trabalhar, porque além do constrangimento que ele passou na hora, né, no momento lá, ele é constrangido quando ele sai na rua, né? Algumas pessoas levando em tom de brincadeira, ficam puxando brincadeira com ele, e ele ficou muito sentido. Dá para você perceber que ele está muito magoado com isso. O que acaba sendo outro tipo de agressão. Claro, claro. Isso é outra agressão, isso, da situação né? que ele passou, né? Uma situação realmente muito vexatória para um pai de família, um cidadão que diz que ele nem entendeu por que realmente aconteceu. E o promotor, Augusto Coutrin, que é da promotoria do idoso, ele diz que realmente o que ficou evidente nas imagens que viralizaram na internet foi a agressão dela contra o idoso, contra o seu Olegário, que não tem nas imagens registradas, por exemplo, a questão que ela teria supostamente alegado de que ele estaria submetendo o animal a maus tratos, né? E aí ele mandou direto para a delegacia do idoso, onde já foi aberto ontem o procedimento, a delegada baixou portaria e começa a ouvir hoje o depoimento das pessoas, inclusive o próprio pessoal lá da comunidade da Elise, vão ser chamados para prestar depoimento, vai se tentar localizar através das imagens, das câmeras de segurança, as pessoas que estavam, tinha muita gente no retorno, que estava tendo um evento político lá na rotatória. Então, a placa do carro também a placa do carro, de quem era a pessoa. Já identificou a proprietária do veículo, não se sabe se era ela mesma que estava dirigindo, essa dúvida vai ser tirada a partir do momento em que ela se apresentar. Já há um contato, né, de que ela possa ser apresentada amanhã para prestar declarações lá na delegacia do idoso, no que diz respeito à pessoa cujo carro está no nome, registrado no Detran em nome dessa pessoa que foi localizada através da placa. E aí o procedimento tem andamento, né? E é claro que fica também o alerta, né? Essas pessoas aí que ficam zoando o seu Olegário e tal, elas também estão cometendo crime, não é? Perfeito. E podem ser enquadradas dentro daquilo que prevê o Estatuto do Idoso. Silvana, agora o policial militar suspeito de atirar no funcionário público, aquele que as imagens também viralizaram aí na internet, foi indiciado por tentativa de homicídio? É o soldado Eduardo da Luz, né? Ele está preso e permanece preso porque ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele está recolhido lá no quartel do Comando Geral, no presídio conhecido como Manelão. E o inquérito foi concluído, porque a lei diz que em caso de réu preso, como no caso dele está preso, aí tem 10 dias para concluir, podendo o delegado solicitar, ou o Ministério Público podendo solicitar outras diligências. E o delegado, na conclusão do seu relatório, ele pediu o indiciamento também do Bruno Pinto, que é o enfermeiro, que aparece também naquelas imagens lá, e depois foi identificado, prestou depoimento, alegando que ele não queria agredir a vítima, que muito pelo contrário ele tentou ajudar a vítima. O delegado disse que ele também agiu de forma desproporcional, quando ele deu aquela rasteira na vítima, já na calçada do posto de gasolina, e aí ele foi indiciado como coautor, e cabendo agora ao Ministério Público, né? Como o autor está preso, cabe agora ao Ministério Público dar o parecer favorável ou não também à prisão do Bruno Pinto, que é o enfermeiro que aparece também lá naquelas imagens lá do posto de gasolina. Isso aí é rápido, e além como o soldado da Luz, ele é policial militar, isso aí é só a parte criminal que ele está respondendo. Tem o processo administrativo, tem o inquérito policial militar, que ele responde dentro da corporação, que são esses que podem resultar na exclusão dele da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Obrigado, Silvão. Bom dia para você. Aqui é Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. Nós vamos agora às notícias da região Tocantina com Isabel Gomes hoje. Bom dia, Isabel. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Aqui em Imperatriz, falsos correspondentes bancários fizeram várias vítimas. A polícia fechou as agências dos estelionatários. Várias vítimas do golpe foram à delegacia registrar o boletim de ocorrência. Edileuza foi uma delas. Eu vinha do serviço com meu filho, da escola, né? Aí eu vi a placa lá, pague e faça, eu gostei, né? Eu perguntei se pagaram, disse que sim, aí eu paguei. Quando eu vou saindo, o rapaz me chamou. Enfim, você pagou a coisa ali? Paguei, pois ali é golpe. De acordo com a Polícia Militar, eram 2 falsos correspondentes bancários, que funcionavam por 2 dias. A gente chegou até esse local aí,
que se tratava de uma empresa fantasma, né, que dava golpe nas pessoas através de pagamento de boletos, né, falsos. As 4 funcionárias disseram que também foram enganadas com a proposta de emprego que parecia ser legal. Eu não sabia, tanto que eu recebi essa proposta de emprego e como a gente está num país no qual a gente está com a necessidade de emprego, eu vi como uma oportunidade, então eu resolvi, fui e lá ele contratou a gente, disse que com 1 mês de experiência ia assinar a carteira. Ele não vinha lá, ele mandava outro rapaz ir, entendeu? Ele não, e só foi no dia da entrevista que a gente teve contato com ele, ele deu treinamento pra gente. De acordo com a Polícia Militar, este era um dos falsos correspondentes bancários em que 2 das 4 funcionárias trabalhavam. Faltando pouco para o final do ano, o mercado de trabalho já começa a dar sinais de novas oportunidades. Em 2018, o cenário é positivo e já está se recuperando. O Paulo Henrique agora tem um emprego fixo após ficar 4 meses desempregado. Além dele, foram contratadas aproximadamente 20 pessoas só nessa loja de departamento este mês para suprir o aumento nas vendas de fim de ano. Cada funcionário que vai dizer dentro da própria empresa se vai ficar só nesse período de final de ano ou se passará um tempo que for necessário para ele trabalhando dentro da mesma. Em comparação com os 2 últimos anos, o cenário 2018 se revela positivo e dá sinais de recuperação da crise econômica. Nessa loja, o estoque já foi renovado e a estimativa é que as vendas aumentem aproximadamente de 60% a 80% nos últimos 3 meses do ano. Chega a mais de 60%, 80%, porque não é mas sim a família, né? A gente espera sempre a família vir presentear os amigos. Então é um momento de confraternização entre amigos e familiares. Então a gente espera sim um aumento de mais de 80% no nosso resultado. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira do Trabalho, cerca de 400 mil vagas temporárias são abertas entre os meses de setembro a dezembro, o equivalente a um aumento de 22% nas contratações. Por hoje é só, Adalberto. Tenham todos um bom dia e voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Isabel. Um ótimo dia para vocês. A Imperatriz também. São 7 horas e mais 18 minutos. No próximo bloco, o Fórum da Mulher Empresária presta homenagens e discute empreendedorismo e boas práticas de gestão. E mais, senador eleito Everton Rocha reafirma compromisso com pauta municipalista e Flávio Dino pede mudança de agenda na campanha de Haddad para derrotar Bolsonaro. A gente volta já depois do intervalo. São 7 horas e 22 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. A Associação Comercial do Maranhão, por meio do Conselho da Mulher Empresária, realiza hoje o 16º Fórum da Mulher Empresária. E o tema central é Mulheres que Fazem Acontecer. O fórum vai acontecer no Blue Tree Hotel, aqui em São Luís, no Calhau, com uma programação que inclui palestras e também homenagens. Sobre o assunto eu converso agora com a presidente do Conselho da Mulher Empresária no estado, Magnólia Rolim. Bom dia, é um prazer tê-la aqui. Bom dia a todos os ouvintes do Bom Dia Maranhão. Bom, o Fórum da Mulher Empresária hoje é uma programação especial. Eu queria só falar sobre o que está previsto para o dia de hoje aqui em São Luís. O Fórum da Mulher Empresária é uma festa do empreendedorismo feminino, né? Ele tem como principal objetivo a gente trazer essas mulheres para ouvirem sobre tanto cases de sucesso, como também sobre melhores práticas do empreendedorismo e como elas podem trazer isso para os seus negócios. Na nossa programação hoje nós temos uma palestra magna da Tia Aoki, que é a presidente do grupo Blue Tree. Então essa mulher, ela hoje foi considerada pela revista Forbes, uma das melhores revistas no ramo de economia, como uma das mulheres mais poderosas do Brasil, né? E então ela vai estar hoje aqui conosco, nos mostrando como é que ela fez as coisas acontecerem e as lições que a vida trouxe para ela. Quais são os principais desafios para a mulher empresária, em especial aqui no Maranhão? Olha, eu acho que o principal desafio da mulher, e principalmente a mulher empresária, são as grandes jornadas e os grandes papéis que ela tem na vida, né? O papel de mulher, o papel de mãe, né? E aí o papel de tentar ser uma empreendedora. E no Brasil, de uma forma especial, porque você sabe que o empresário no Brasil, ele tem grandes desafios, né? Eu sempre digo que o empresário ele tem que ser aplaudido de pé, porque você querer ter uma empresa, gerar empregos e viver disso é um grande desafio no nosso país. E no Nordeste, no Maranhão, também tem os desafios da região, né?
Então isso faz com que as coisas até dobrem os desafios, mas eu acho que a mulher ela veio para ficar nesse mundo do empreendedorismo, isso é crescente a cada dia, né? E a gente convida a todas que possam estar dispostas a entender mais sobre isso e estar hoje com a gente no nosso fórum. Essa busca pela qualificação da mulher empresária tem sido constante? Constante. A mulher, ela hoje, ela se qualifica mais até do que o homem. Talvez o que impeça de empreender mais seja o tempo, né? Mas a mulher, hoje ela se qualifica mais e ela tem muita vontade de empreender. Como é que a Associação Comercial do Maranhão tem feito? Que atividades, que ações ao longo do ano todo para incentivar, primeiro para trazer as mulheres para participar dessas discussões, estar presente, enfim, e também contribuindo no sentido da qualificação? Olha só, a gente tem um calendário no ano, esse é o nosso 16º fórum, e a gente sempre traz exemplos e tenta trazer palestras que engrandeçam e enalteçam esse empreendedorismo feminino, né? A Associação Comercial do Maranhão, que é o Conselho da Mulher Empresária, ele está dentro da Associação Comercial. Ela tem uma busca constante de trazer conhecimentos para esse empreendedor, tanto o homem quanto a mulher. Por isso que eu sempre falo que o associativismo ele tem esse papel, né, de como entidade ele mostrar esse poder que tem da união, né? E isso faz com que facilite de você não andar só, de você andar sempre em companhia, com informações privilegiadas, né? Porque você está em um grupo que está sobre o mesmo interesse. Há também hoje um reconhecimento, né, em relação às mulheres em diversos segmentos aqui da sociedade. Quem serão as homenageadas hoje? Hoje nós teremos no setor social a delegada Kazumi, no setor público a delegada Kazumi, no setor social a Fátima Souza, da Antônio Bruno, da Fundação Antônio Bruno. Teremos uma homenageada da casa, Vera Lúcia, que é da FESEMP. E nós teremos a Ana Maria Embroise no empresária, setor empresarial. Qual horário, local do evento? Vamos estar no Hotel Blue Tree, a partir das 14h30. O evento ele se dispõe a ter a homenagem às mulheres, com histórias, os cases dessas mulheres que são líderes das suas histórias. E depois teremos a palestra principal com a Xie Kwaoki. As pessoas que quiserem participar das atividades do Conselho da Mulher Empresária, como é que elas devem proceder? Um contato, enfim, podem entrar no site da Associação Comercial e ter mais informações? Site da Associação Comercial, telefone da Associação Comercial, se associar, venham conosco e participar do Conselho da Mulher Empresária. Muito obrigado pela presença aqui, sucesso lá no Fórum. Obrigada a todos vocês. São 7h+27. O deputado federal Everton Rocha, eleito ao Senado Federal pelo PDT, visitou a sede da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, compromisso assumido, inclusive, antes da campanha. O senador eleito chegou acompanhado de deputados estaduais que também saíram vitoriosos nas eleições deste ano. Entre eles, Zé Inácio, Carlinhos Florencio, o também pedetista Glaubert Coutrin e o presidente da Assembleia, Altelino Neto. O povo do Maranhão disse de forma objetiva que está gostando do novo modelo que está se implantando no Maranhão. O PDT, um partido que cresceu bastante, nós fizemos 7 deputados estaduais agora, fizemos o senador, fizemos o deputado federal, enfim, foi o partido que mais teve voto para deputado estadual. O Everton foi eleito com uma votação histórica, foram quase 2 milhões de votos. A maioria dos prefeitos do Maranhão nos apoiaram, tanto a reeleição do governador Flávio Dino como a eleição dos nossos senadores. E numa das visitas que eu fiz na sede da entidade, eu prometi que logo na terça-feira após a eleição, às 11 horas da manhã, eu estaria aqui para agradecer. E já é o meu primeiro compromisso sendo cumprido. O atual presidente da FAMEM destacou a política municipalista aplicada por o Everton. Deu ao longo desse tempo na Câmara dos Deputados apoio a todos os prefeitos, defende a pauta municipalista e trabalhou com os prefeitos. Nós, todos os prefeitos, demos apoio a ele, daí essa expressiva votação que ele teve, que ele teve o apoio da federação de todos os prefeitos do nosso estado. Vários prefeitos estiveram presentes. Na campanha, nos visitou, pediu nosso apoio, tá? E assumiu esse compromisso que seria a primeira visita dele numa instituição, seria a FAMEM, né? Para agradecer os prefeitos, né? Se eleito fosse. E graças a Deus, Deus abençoou, deu uma grande vitória ao nosso senador. A outra senadora eleita no pleito do último domingo, Elisiane Gama, também esteve no encontro.
e agradeceu o apoio dado pelos prefeitos e que ela e o Everton vão trabalhar juntos em prol das cidades maranhenses. Vamos estar trabalhando pelo Maranhão nesse sentido, para que os recursos federais de fato possam chegar aos municípios, trabalhando, debatendo o Pacto Federativo do Brasil, que tem que ser repactuado, diminuindo a carga de responsabilidade nos municípios, que é muito grande, e ao mesmo tempo também os recursos são muito poucos. Então, a nossa ideia é fazer uma partilha melhor de tudo isso, para que realmente as nossas cidades possam ser melhor atendidas. Então, foi uma manhã bonita e o nosso compromisso aí está firmado com o Maranhão e com a FAMEM. A luta difícil que eles estão tendo para enfrentar essa crise não é fácil, e eu tenho certeza que a união deles foi a fórmula dessa grande vitória nossa, e eu tenho esse reconhecimento, tanto deles quanto dos nossos deputados federais e estaduais que nos ajudaram, além da nossa população, claro. Aqui no estúdio, John Coutrin. John, compromisso assumido antes da campanha, agora o senador Everton visitando ali a FAMEM, na Federação dos Municípios, né? E a importância dos prefeitos, né? Do apoio que ele teve dos prefeitos também nessa eleição, significativa, né? Com certeza, Adalberto, bom dia. O Everton agora, deputado, eleito senador, ele fez esse compromisso com a Federação dos Municípios, que engloba os prefeitos maranhenses, e claro, foi cumprir a promessa ontem. O Everton contou sim com a classe política em peso, viu, Adalberto, em relação à sua eleição. Os prefeitos maranhenses, quase algo em torno de 190 prefeitos, do total de 217, apoiaram o Everton, a candidatura dele. Por conta disso, ele teve essa votação expressiva de 2 milhões de votos. Falando em FAMEM, Adalberto, estava prevista hoje mais uma eleição para a Federação, para a presidência da Federação dos Municípios do Maranhão, em que deve ser reconduzido o atual presidente, Cleomar Temer. Ô John, o Supremo Tribunal Federal decidiu receber a queixa-crime da esposa do senador eleito Everton contra Roberto Rocha? O STF entendeu que ela é parte legítima da denúncia. A princípio, entenderam que ela, como esposa, não deveria ir. Não era parte porque não foi citada pelo candidato, pelo senador, aliás, Roberto Rocha. Roberto Rocha, que fez postou um Twitter ofensivo contra a família do candidato, o Everton, na época candidato, hoje eleito senador. E aí a esposa entrou com uma queixa-crime, e então o Supremo entendeu sim que isso deve ser dado prosseguimento, essa queixa-crime contra o Roberto Rocha, e entendeu também que ela é parte legítima no caso, porque ela foi ofendida aí pelo Roberto Rocha, que citou, além do Everton, Carlos Lupe, nesse Twitter ofensivo, e claro, o Roberto Rocha terá que responder por isso. Ô John, o governador Flávio Dino participou de uma importante reunião com os governadores eleitos do PT, do PCdoB, no caso o Flávio, e ele pede uma mudança na agenda de campanha para derrotar o Bolsonaro? Bom, essa reunião aconteceu ontem lá em São Paulo. O governador Flávio Dino, reeleito, encontrou com a coordenação de campanha do Fernando Haddad. Depois ele teve um encontro com os governadores do Nordeste, ou seja, os governadores do Nordeste, além do Flávio, do Piauí, o Wellington Dias, do Ceará, o Camilo, e da Bahia, Rui Costa, estiveram reunidos com o Fernando Haddad, além do próprio Flávio. E o Flávio defende o seguinte, Adalberto, que o Haddad implante na sua agenda a questão da segurança pública. Ele acha interessante que o Haddad pegue esse eixo, essa diretriz da segurança, e explique melhor para o eleitorado quais são as propostas dele para a segurança, até porque é um mote do Jair Bolsonaro. Então o Flávio entende que só programas sociais, só aquilo que a gestão do Lula fez na área da educação, ele acha que também tem que ser colocado em questão a segurança pública, até porque o país hoje enfrenta tem um grande desafio, um grande problema, que é essa insegurança e essas mortes que estão acontecendo. É claro que em São Luís é diferente, porque no atual governo a cidade saiu da lista de 50 mais violentas do mundo. Mas, claro, em outras cidades, outras capitais, a violência aí está em alta, então o Flávio Dino defende isso. Ele se encontrou, então, com o Haddad ontem, ratificou o apoio, viu, Adalberto? Ratificou o apoio. Ele, assim como o Everton e a Lisiane, apoiarão aqui a candidatura do Haddad no Maranhão.
John, agora falar em apoio, os partidos começam a se definir, alguns deles, outros ainda estão em cima do muro e algumas lideranças de alguns partidos estão inclusive tendo uma fala em público diferente da orientação do partido, mas esse apoio dos partidos para o segundo turno ele é importante para a própria definição do jogo aí, como é que vai ficar essa queda de braço, por exemplo, no Congresso Nacional em relação ao próximo presidente, não é? Que informações você tem nesse momento sobre o apoio dos partidos ao Haddad e a Bolsonaro? Vamos lá, por exemplo, o PSDB ontem reuniu a cúpula nacional do partido, inclusive com a presença do Geraldo Alckmin, liberou os filiados. O Geraldo Alckmin, a presidência do PSDB dos tucanos, adotaram a neutralidade, ou seja, o PSDB não apoiará nem o Haddad e nem o Bolsonaro no segundo turno, mas ele liberou os filiados. E detalhe interessante, Adalberto, que nessa reunião houve uma troca de farpas do Geraldo Alckmin com o João Dória. O João Dória, que é candidato a governador lá em São Paulo no segundo turno, e diante do péssimo desempenho do Geraldo Alckmin, ele disse que faltou estratégia na campanha do Alckmin. Só que o Alckmin não gostou e disse que o PSDB não aceita traidores e covardes num recado direto ao próprio Dória. Diante desse clima de mal-estar dentro do PSDB, o João Dória se pronunciou e disse que isso ele relevaria por conta da derrota do Alckmin, ele estaria aí, claro, nesse momento difícil. O PSDB... Os tucanos estão meio bicudos, né? Demais, demais. Já tem tucanos que apoiam, inclusive o Bolsonaro, já declarou que apoia o Bolsonaro. Mas a direção do PSDB é neutralidade. O PDT marchará, claro, com a candidatura do Haddad, deve fazer uma reunião, inclusive hoje, então marchar com o Haddad. O Partido Novo do Amoedo também adotou a neutralidade, Adalberto. Ele vai ficar neutro nessas eleições, não apoiará nenhum e nem outro. Outras siglas também, aí a Rede também se manifestou, da Marina Silva. Então, tem esses partidos aí que estão... Claro, o PSOL, importante destacar o PSOL, do candidato Guilherme Boulos, já também declarou apoio ao Fernando Haddad. Já teve reunido, inclusive, com ele ontem. Fez uma live, inclusive foi para a internet, declarou apoio. Então, essas são as movimentações. Importante destacar também, Adalberto, outra notícia, é a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira. Bem lembrado. É importante destacar que aqui no Maranhão, por exemplo, partidos do PCdoB. O PCdoB pode acabar sendo extinto, assim como o PMN do candidato Eduardo Brade, porque tem uma cláusula de desempenho, ou seja, é como se fosse, vou explicar aqui de forma bem simples, esses partidos teriam, por exemplo, que fazer 9 deputados federais em 9 estados, ou alcançar 1,5% nesses estados, ou 1% em cada estado brasileiro. Aqueles que não alcançaram vão perder tempo de TV, vão perder verba do fundo partidário, exatamente. Enfim. Vamos falar sobre isso amanhã novamente, John, porque eu acho que vale a pena a gente explicar mais para as pessoas sobre o assunto. Obrigado, John. Obrigado, Alberto, até amanhã. São 7h37, 7h37. Na semana do Dia da Criança, a Defensoria Pública do Estado está incentivando o reconhecimento voluntário de paternidade. Quem tem os detalhes é, ao vivo, o Eduardo Ericeira. Eduardo, bom dia. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente fala ao vivo aqui do Centro Histórico de São Luís, bem aqui em frente à Defensoria Pública do Estado. Hoje é lançado um grande projeto, lançamento de mais uma edição de um grande projeto, Ser Pai é Legal. Estou aqui com a coordenadora desse projeto, que é também a coordenadora do Núcleo Psicossocial aqui da Defensoria Pública, a Silene Gomes. Silene, hoje o lançamento de mais um projeto, Ser Pai é Legal, que envolve a questão do teste de paternidade. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona esse projeto. Muito bom dia a você. Bom dia. Inicialmente, eu quero deixar claro que a Defensoria Pública do Estado é o órgão que presta assistência jurídica às pessoas que não têm condições de pagar um advogado. E o público do projeto Ser Pai é Legal é para esse fim, né? Então, o Ser Pai é Legal, o objetivo dele é garantir o teste de paternidade, né, para todas as pessoas que não têm paternidade reconhecida e têm interesse a reconhecer. Esse projeto foi lançado desde quando e mais ou menos quantos exames, quantos testes vocês já fizeram? A primeira versão foi em 2011 e nós já realizamos mais de 600 exames. A Defensoria Pública realiza de forma única ou conta com parceiros para a idealização desse projeto? Nós precisamos destacar que sem a parceria da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão por meio do SESI, não seria possível a executarmos esse projeto. O lançamento acontece hoje. A pessoa que tem interesse em realizar esse teste, a pessoa que está nos ouvindo agora, como é que faz? Como é que tem que proceder?
O interessado, ele só precisa comparecer à Defensoria Pública com os documentos pessoais, identidade, CPF, caso seja menor de idade, e com a certidão de nascimento ou nascido vivo, que nós temos essas situações das crianças ainda bem recém-nascidas, e, enfim, nós vamos atender da criança ao adulto, que não tem a paternidade reconhecida. Você diz que mais de 600 testes já foram realizados desde o lançamento do projeto em 2011. Quem mais procura? A mulher ou o homem? Ou isso aí é mais ou menos dividido? É mais ou menos dividido, porque assim como a mulher tem interesse em provar a paternidade e facilitar o processo, né, o homem também. Então, assim, eu preciso destacar também que o objetivo principal do Ser Pai é Legal é desburocratizar a justiça. É a gente dar resoluções aos casos que a gente vai evitar que vá para a justiça. E também, nós, além disso, nós fortalecemos os vínculos familiares. Nós trabalhamos a família, porque o importante não é só garantir esse reconhecimento, né? O importante é o pai dar atenção ao filho. E está aqui o papel do psicossocial da Defensoria Pública do Estado. Nós temos esse papel que é fundamental na construção dessa família. A questão afetiva, a questão financeira, mas a questão afetiva também que é muito importante. Muito obrigado pela sua entrevista, Sirlene Gomes, coordenadora do projeto Ser Pai é Legal. Lembrando que o lançamento acontece daqui a pouco, aqui na Defensoria Pública do Estado do Maranhão, nesta quarta-feira. Voltamos ao estúdio com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. A nossa entrevistada também, um trabalho importante aí da Defensoria Pública do Estado. São 7h40. No próximo bloco vamos falar de esporte. O Sampaio não entrou em campo, mas tem mais um resultado favorável no Brasileiro da Série B, hein? E mais, dicas para a prova de redação do Enem que está chegando. A gente volta já depois do intervalo. Está chegando a hora do Enem. Uma das provas mais importantes do Exame Nacional do Ensino Médio é a redação. Para conseguir uma boa nota, o aluno precisa ficar atento a alguns detalhes que podem fazer uma grande diferença. Renato tem estudado em média 5 horas por dia para fazer o Enem. De olho em uma vaga no curso de Direito, ele tem focado na redação para garantir a aprovação em uma universidade pública. Procura estabelecer as argumentações corretas de maneira certa, porque a gente está fazendo redação para outra pessoa, para alguém que está lendo, não a gente. Então a gente tem que deixar bem claro a proposta de argumentativa que a gente quer demonstrar ao corretor da nossa redação. A prova de redação do Enem exige a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política, e requer habilidades específicas. O Enem normalmente cobra um tema de importância nacional, social e que também está na atualidade. Não significa dizer que seja o último assunto, porque normalmente o que as provas têm abordado, elas abordam um tema que está em discussão de janeiro a junho, que é quando a prova, nesse período, ela é elaborada, quando a redação é elaborada. No entanto, esse conhecimento mais holístico, mais dinâmico de mundo, de diversas áreas de saber, é importante para quem quer fazer essa prova. Faltando poucas semanas para o Enem, não dá para fazer muita coisa, já que as ferramentas necessárias para se fazer um bom texto requerem um longo processo de leitura e conhecimentos, mas dá para otimizar os resultados. Saber selecionar, interpretar, relacionar informações, citações, dados dentro do texto, sem que isso seja algo mecânico. Tem aluno que decora uma citação para qualquer tema. Não é muito fácil fazer isso. O aluno precisa fazer uma proposta de intervenção detalhadamente, apontando naquele tema, em relação àquele tema, quem deve fazer o quê, como, que é o modo meio, e com que finalidade, para quê. Laércio Júnior, bom dia. O Sampaio outra vez, né? Não entrou em campo, mas foi favorecido pelo resultado, hein? É o 6º resultado. Nós mostramos aqui ao longo dos dias. Na realidade, ontem um resultado que não foi tão bom assim, mas de um time que já estava um pouco à frente. Os que estão próximos e que podem ser ultrapassados já na sexta-feira, em caso de vitória do Sampaio Corrêa, acabaram ontem empatando. O CRB dorme alguns dias fora da zona do rebaixamento e vai ficar na torcida contra a Juventude e Sampaio Corrêa na próxima sexta-feira. Veja como foi o duelo entre o Papão da Curuzu e o CRB ontem à noite. Curuzu lotada para Paysandu e CRB. Logo aos 2 minutos de jogo, o Mike é derrubado dentro da área. Pênalti para o Papão.
e a chance de escapar da zona do rebaixamento. Na cobrança, Hugo Almeida bate no cantinho e abre o placar. Paysandu 1-0. O CRB chega com Rafael Carioca. O Paysandu tenta o segundo. Neste lance, Michael Silva cruza e Hugo Almeida perde uma grande oportunidade de ampliar. Nos contra-ataques, o CRB tenta com o Fernando Baiano. Mas o empate vem na sequência. Rebote da zaga após a cobrança de escanteio. A bola sobra para Rafael Carioca de primeira marcar um belo gol. 1-1 na Curuzu. No fim do primeiro tempo, o Paysandu ainda cria duas boas oportunidades, mas o jogo vai para o intervalo empatado. No segundo tempo, Mike arrisca de longe pelo Paysandu. Na sequência, Hugo Almeida pede pênalti nesta jogada. O árbitro manda seguir. A pressão do Papão segue. De dentro da área vem o chute de William. Edson Ratinho salva praticamente em cima da linha. Pelo alto vem a chance de Lúcio Flávio. Caprichosamente a bola vai pela linha de fundo. Todo no campo de ataque, o Paysandu dá espaço para os contra-ataques do CRB. Nesse lance, Renan Rocha evita a virada dos alagoanos. Mais uma chance para o CRB, agora na cobrança de falta. Mas fica assim, Paysandu 1, CRB também 1. Com o resultado, o CRB momentaneamente sai da zona do rebaixamento. Ao término da partida, muita reclamação dos jogadores do Paysandu com a arbitragem, principalmente pelo pênalti não marcado. Saímos ganhando de 1-0, a equipe se comportou muito bem, principalmente com essas triangulações, como eu falei. Acho que a ansiedade também está afetando um pouco não, acho que bastante, principalmente para a gente poder trabalhar mais a bola. A gente consegue voltar, né, dessa partida não só à frente desse confronto direto, né, como fora da zona de rebaixamento. Então, o que seria a glória, a vitória, mas o empate foi de muito bom tamanho. Jogar lá em Belém, empatar sempre é bom. Vamos ver como foi o outro jogo da noite, onde o Brasil deu ali uma respirada para fugir do rebaixamento. Em Santa Catarina, muita emoção. Criciúma e Brasil de Pelotas fizeram uma partida equilibrada e que só foi decidida aos 46 minutos do segundo tempo. Leandro Leite marca de cabeça. É o gol da vitória do Brasil. 1-0 fora de casa. Resultado importantíssimo para o time gaúcho. O Brasil chega a 37 pontos e abre 5 de vantagem para o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E agora o Sampaio depende dele. Vamos a algumas informações importantes da Bolívia Querida, que já segue hoje para Goiás. Rotina puxada de treinamentos. Assim tem sido a vida do Sampaio Corrêa nos últimos dias. Um raro intervalo de 11 dias entre um jogo e outro da Série B. Momento de descansar também. E mesmo sem jogar, a rodada ajudou bastante. O Sampaio, se vencer o Atlético Goianiense sexta em Goiânia, escapa do rebaixamento em caso de derrota do Juventude para o Goiás em Caxias do Sul. Simples assim, uma vitória tricolor e uma derrota do time gaúcho. Para o confronto, apenas um desfalque. Fernando Sobral está fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Bruninho e César Sampaio disputam a posição. Uma defesa forte para continuar somando pontos e um ataque calibrado para aproveitar as oportunidades, algo que não tem acontecido com tanta frequência. É assim que segue a Bolívia Querida na saga para escapar da próxima Série C e permanecer na Série B. Pois é, boa sorte ao Sampaio. O jogo é sexta-feira, às 8h30 da noite, lá em Goiânia. Aproveitando o gancho aí do tempo de eleição, o Sampaio é um forte candidato a sair da zona de rebaixamento. Né? Pois é, né? Quem sabe consiga sair. Agora tem uma informação importante do Mota, Adalberto, porque o Mota segue naquela questão política interminável. O presidente da federação ontem não se reuniu com o presidente do conselho diretor, e sim com o presidente do conselho deliberativo. O Mota conseguiu uma antecipação de R$100 mil. Só que o presidente do Conselho Deliberativo esqueceu que o Mota precisa preparar um time e pagar despesas. E resolveu comprar um ônibus para o Moto e deu só 10 mil para o presidente do Conselho Diretor. Problemas à vista. Lamentável, né? Situação interna aí do Moto Clube. Lamentável mesmo. O time que tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil e tem a Série D para tentar voltar e a busca pelo bicampeonato maranhense. Valeu, Laércio. Até amanhã. Um abraço. São 7h51. A violência contra mulheres negras é o tema de uma das exposições em cartaz no Centro Cultural Vale Maranhão. Outros 2 artistas também estão expondo seus trabalhos. A repórter Daniela Bandeira foi lá conferir.
O Centro Cultural Vale Maranhão abriu a exposição Ocupa CCVM 2018. São 3 artistas, 3 trabalhos. Na instalação Nega Sim, Sua Não, são 22 fotografias que retratam a violência vivida pela mulher negra. Essa obra é uma maneira de ser didática e ao mesmo tempo de mostrar toda a minha indignação, né? Porque ocupar esse lugar é ocupar um lugar de resistência, porque é para além de mim como artista, representa o que eu sou enquanto uma mulher negra que trabalha numa área sexista. Na instalação Gestos Fósseis, investigações sobre a gestualidade na escultura em cerâmica. O material usado aqui foi a argila, transformada em cerâmica. E a cada ângulo em que a obra é vista, uma nova impressão. A Romana, que é autora da obra, explica de onde veio a inspiração. Representa a humanidade, a natureza, o mar quando movimenta e quando ele vai embora, ele deixa essas formas na areia e a humanidade se une, tem uma interação com aquilo tudo. Já percebe quando tiver, não fica as formas. E isso foi nascendo. O Walter Sá trouxe para as telas uma releitura do personagem típico do São João do Maranhão. Além das telas coloridas e também em preto e branco, o artista usou um outro tipo de técnica. Com esse material aqui, é uma base para ser feita a impressão de jornais. São 40 telas na técnica monotipia. Tem essa mistura híbrida entre o animal com as caretas, o religioso, o pagão. Então isso, para mim, investigativamente é muito interessante, assim. Então foi a partir desses elementos que me veio a necessidade de tentar me expressar e expressar esse personagem dessa forma. E todas as obras foram realizadas especialmente para os espaços do Centro Cultural. A gente tem 3 propostas bem diversas, interessantes, e essa é a proposta do edital, né? De receber os artistas para que experimentem, para que a gente também experimente a forma de expor essas obras, e isso anualmente nos dá um certo panorama do que é produzido na arte do Maranhão. Vale a pena conferir as exposições lá no Centro Cultural Vale, no Centro Histórico da cidade. Com imagens do Centro Histórico, inclusive, que a gente encerra o Bom Dia Maranhão de hoje. Outras notícias no portal M10. Amanhã a gente se encontra às 7 horas da manhã. Até lá.